Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Então, vamos dar início a mais uma aula nossa, né, de química. Então, hoje nós vamos falar dos isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos, tudo iso. Então, o elemento químico é conceituado como conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, que é o Z, que nós já aprendemos, que é o menor número, né, que é equivalente a prótons e elétrons. Isto é, a mesma quantidade de prótons no núcleo. Na figura a seguir, temos diferentes átomos, todos com a mesma estrutura, um número com nêutrons e prótons, e uma eletrosfera com elétrons, mas cada tipo de átomo possui uma quantidade de prótons diferentes, e com isso o elemento muda. Por exemplo, o átomo de hidrogênio possui número atômico igual a 1, pois ele tem apenas um próton em seu núcleo. Já o hélio possui 2 elétrons e assim sucessivamente, né? Então aqui temos o desenho, ó, o hidrogênio 1, o hélio vai ter 2, aqui vai ter 3, e por fim vai indo aumentando a quantidade de elementos. Então aqui um elemento químico representado colocando o seu símbolo no meio, o número atômico na parte inferior e o número de massas na parte superior, como mostrado a seguir. A gente pode representar assim, que seria o símbolo, a massa que é o maior e o Z que é o menor, ou o contrário, o Z aqui e a massa desse lado. O número de massa, que é o A, que é o maior número, é a soma das partículas que estão no núcleo, ou seja, dos prótons e dos nêutrons. A, né, que a gente quer calcular a massa, é igual o valor dos nêutrons, né, mais prótons, a gente consegue encontrar o valor das massas, é só somar. As informações consideradas até aqui são importantes para a gente entender as semelhanças que existem entre os átomos de um mesmo elemento químico e também entre os átomos de elementos diferentes. As semelhanças atômicas que serão explicadas a seguir são os isótopos, isóbaros e isoeletrônicos. Vamos ver o caso de cada um. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, número atômico, né, que é o menor Z, mas se diferem no número de nêutrons, ou seja, se você viu que teve lá alguma coisa que deu o mesmo número atômico, prótons deu igual, os elétrons deu igual, mas os nêutrons foi diferente, a gente vai falar isso que é um isótopos. Essa é a semelhança atômica mais importante, pois praticamente todos os elementos químicos possuem isótopos naturais ou artificiais, visto que possuem o mesmo número atômico. Isso significa que átomos isótopos pertencem ao mesmo elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio, conforme já mencionado, possui um próton apenas. Mas na natureza são encontrados 3 isótopos do hidrogênio que são, nós temos no hidrogênio aqui o número 1, que é o número atômico, que é o Z, e a massa, basicamente, que a gente está arredondando para 1. Então, aqui a gente fala que é um próton, que é o hidrogênio comum. Aqui nós temos o outro hidrogênio, que é o deutério, ou hidrogênio pesado, que ele vai ter aqui, 2 e 1. E nós temos o nosso tritium, 3 para 1, né? Que é o hidrogênio super saturado e super pesado, né? Que a gente não encontra muito ele, assim, mas a gente tem ele, né? A gente não utiliza muito em sala de aula, mas tem ele. Observa que a diferença está no número de massa, o que significa que eles possuem número de nêutrons diferentes, porque se a gente for calcular né, a gente vai ter um valor diferente, por exemplo, né? Então, a gente, né, 2 menos 1 dá 1. O outro, 3 menos 1 dá 2. 1 menos 1 vai dar 0. Então, a gente já vai ter essa diferença. O hidrogênio possui 0 nêutrons, o deutênio possui 1 nêutron e o tritium possui 2 nêutrons, tá? Então, a diferença do isótopo é quando o que está alterando, basicamente, vai ser a quantidade desses nêutrons. Isótomos são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons no núcleo, mas se diferem no número atômico, que é o Z, e no número de massa, que é o A. Nesse caso, trata-se de elementos químicos diferentes, pois o número atômico não é igual. Exemplo, aqui nós temos o cloro, que é o Z, que é o menor número, é 17, que é equivalente a prótons e elétrons. Nós temos a massa, que é o maior número, que é o 37. E aqui nós temos o cálcio, que o número atômico dele, que é o Z, é 20, que é equivalente a prótons e elétrons. E nós temos a massa, que é o maior, representado pela letra A, que é 40.
Para descobrirmos o número de nêutrons desses elementos, sabemos se eles são isótomos, basta diminuir o número da massa, né, na parte superior pelo número de prótons. Então, a gente iria pegar o valor lá, ó, de 37 aqui, subtrair por 17, deu 20. O do cálcio, a gente pegou 40 menos 20, deu 20. O que acontece? Aqui, a gente viu que os símbolos são diferentes, o número atômico é diferente, a massa é diferente, mas os nêutrons são iguais. Então, a gente vai falar que é um isótono. Isótono é quando os nossos nêutrons vão ser iguais. Isótopos é quando aqui a gente vai ter diferença nos nêutrons. Os elementos químicos são iguais, mas a gente vai chegar à diferença, né, igualitária, né, que nós podemos observar que os nêutrons vão ser iguais, tá? E agora, isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa, que é o A igual a nêutrons mais prótons, mas ele vai ter diferença no número atômico. Então, vamos dar um exemplo. O nome disso é isóbaros. Então, aqui, esses átomos também são de elementos químicos diferentes. Exemplo, ó, nós temos o K, nós temos o número atômico, que é o menor, que é 19, que é equivalente a prótons e elétrons. E nós temos a massa, que é o A, que é 40. Aqui nós temos o cálcio, que o número atômico dele, que é o Z, que é equivalente a prótons e elétrons, é 20. E aqui a nossa massa é 40. Ou seja, o que acontece aqui? Quando a gente vai fazer esses exemplos aqui, os elementos aqui são diferentes, né? Mas eles vão se diferenciar basicamente no que? No nosso número atômico, né? Nesse número atômico deles aqui vai ser diferente, mas se a gente for analisar, as massas são iguais. Então, isso a gente tem um caso do basicamente um isóbaro, né? Quando nós temos diferença nesse número, a massa, né, na verdade, vai ser igual e os elementos químicos são diferentes. E para finalizar aqui, nós temos os isoeletrônicos, que são átomos e os que possuem a mesma quantidade de elétrons, tá? Um exemplo que podemos citar é entre o átomo de neônio, que é o neônio 20, que é a massa, e o 10, que é o Z, né? E o cátion de sódio, que é, ó, você vê que nós temos 11, que é o Z, e 23, que é a massa, mas a quantidade de elétrons aqui seria 11 menos 1, deu 10. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso daqui, qual que é a quantidade aqui que eu tenho de elétrons? 10, porque o Z, o P e o E são iguais. Nesse exemplo aqui, porque a gente teve esses cátions aqui, significa que aqueles elétrons estão perdendo um elétron. Então, aqui a gente vai ter um elemento aqui que vai chamar isoeletrônicos, quando os elétrons são iguais, tá? Significa que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons na sua parte inferior. E é como mostrado o número de prótons, portanto, podemos concluir que ele possui 10 elétrons, né? Assim fica o íon de sódio quando o átomo de neônio apresenta 10 elétrons. Aqui tem até um desenho aqui para vocês. Agora vamos fazer de novo uma revisão, porque eu sei que são vários nomes para vocês entenderem melhor. Então, aqui, primeiro, nós temos o isótopo. O que é o isótopo? São átomos que possuem o mesmo número de prótons, né? Que é o Z, número atômico. Então, quer dizer, se tem o mesmo número de prótons e Z, então a gente vai ter também o número de elétrons, mas a diferença dele vai ser no quê? Nos nêutrons, que a gente, quando vai calcular, a gente vai ver essa diferença de valor dos nêutrons. E aqui a gente pode observar também que o símbolo, o elemento químico, é igual, que nem aqui o hidrogênio, ó, aqui deu 1 e deu 1, aqui deu 2 e deu 1, e aqui deu 3 e 1. Quando eu vou subtrair 3 menos 1, eu vou ter o valor de 2. Aqui, 2 menos 1, vou ter 1, e aqui 1 menos 1, 0. Então, aqui os nêutrons desse elemento aqui deu diferente, deu 0, deu 1, e aqui deu 2. Ou seja, mas o símbolo é igual. Mas isso a gente chama de isótomos. Isótopos, que é quando a gente tem os nossos números de prótons, número Z e o E iguais, mas vai ter diferença no que? Nos nêutrons, tá? E nós temos o isótonos. São átomos que vão possuir a mesma quantidade de nêutrons, agora que é o contrário. O pó era diferente, o nós é igual, os nêutrons. Mas vai diferenciar, né, o número de Z, né, que é o número atômico, e o número de massa, que é o A. Então, aqui, olha o exemplo. Aqui os elementos são totalmente diferentes,
símbolos diferentes, massas diferentes, números atômicos diferentes, mas quando a gente vai calcular eles, os nêutrons deu igual. Então, quando isso acontece, quando nós temos elementos diferentes, massas diferentes, Z diferentes, e os nêutrons deu igual, nós vamos chamar de isótonos. Isótonos. O pós, os nêutrons são diferentes. E também o elemento químico é igual. Os isóbaros. Aqui a gente vai ter o número de massa, né? Os átomos que possuem o mesmo número de massa, vai ser igual, né? Mas vai ter diferença no número atômico. Então, no número atômico, que é o Z, que é o menor, vai ser diferente, ó. Aqui a gente tem 19 e temos 20, mas a massa lá tá o quê? Do potássio é 40 e do cálcio é 40. Então, nós vamos falar que é um isóbaro. E por fim, os isoeletrônicos, que são átomos que apresentam a mesma quantidade de quê? De elétrons. Provavelmente aqui a gente vai ter aquela parte dos íons, né? Que é a carga positiva ou negativa. Quando a gente observou aqui a gente tem o Z, que é o menor número, que é 10. Os elétrons são 10 e os prótons são 10. Agora aqui, devido a essa carga que ele citou como exemplo, né? Que é o mais, está carregado positivamente, significa que ele está perdendo um elétron. Ou seja, esses elétrons que estavam para 11 vai passar para 10, então ele vai ficar igualzinho. Então, se os elétrons modificou e ficou igual, a gente fala que é isoeletrônicos, elétrons, vem de elétrons. Então, os elétrons vão ser iguais, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? Entendido sobre esse conteúdo. Até a próxima aula.